Abra comigo o santo livro do profeta Oséias. Oséias capítulo 4. Um texto áureo muito conhecido. Se você pegar o meio da Bíblia, você vai Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiásticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias 4. Verso de número 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Mas vamos atentar para a parte A. O meu povo está sendo destruído, outras traduções, se perde por falta de conhecimento. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, Tu nos conheces, Tu sabe que somos pó e que os nossos pensamentos são vãos. Senhor, mas na nossa ignorância, pequenez, insignificância, receba a glória para si, Senhor. Deus, perdoa os nossos pecados e o que temos feito com o Seu santo nome. Deus, mas na Tua ira, lembra-te da misericórdia. Elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Lembra-te de Israel, o quanto pecaste, rejeitaste, e Tu sempre foi benigno. Sê conosco também. Em tempo de escuridão, Senhor, faz brilhar uma luz aqui nesse local. Uma pequena chama que venha crescer mais e mais, incendiar pessoas, vilas, bairros, famílias. Quem sabe a nação toda, Senhor. Não nos deixa, Senhor, morrer, sem que os nossos olhos contemplem uma reforma e um poderoso avivamento. Faz Teu reino avançar essa noite. Receba a glória para si e nos conforma à imagem do Teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, preste muita atenção. Eu vou ver o que eu faço com o tempo aqui, porque eu vou fazer aqui um apanhado de mensagens, uma mensagem introdutória a vocês. Preste muita atenção. Eu costumo dizer isso quando eu prego em algumas igrejas. O povo cresce com conhecimento. A Bíblia diz que Jesus percorria toda a Galileia, a Judeia, ensinando. Não é balbuciar palavras incoerentes, nem arrepios e reverberações que traz edificação para a igreja. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. A ideia grega ali do ouvir não é emissão de sinal sonoro. A fé vem pelo assimilar, compreender, processar, digerir a palavra. Ok? Porque se fosse só o ato de ouvir, eu poderia pregar em árabe, que a fé viria a você. Mas não é o ato de ouvir, assimilar, compreender. Tem gente que vem e só gosta de barulho, de palavra de efeito para arrepiar a terceira vértebra e soltar um glória, mas não entendeu nada, não trouxe edificação nenhuma. Ensinamento. Então precisa da sua atenção. O que está acontecendo aqui não é brincadeira. É uma obra de Deus. Você está numa das maiores metrópoles do planeta, um polo. São Paulo é conhecida em todo o globo. São Paulo, Grande São Paulo. É uma cidade que tem milhões de pessoas. E ela também é um polo evangélico. As grandes igrejas evangélicas estão aqui. As matrizes, as mães estão aqui. E não só isso, mas as grandes heresias estão aqui. Aqui é a capital dos falsos profetas e é a capital das heresias.
de onde é exportado todo o lixo teológico, doutrinário, para o restante da nação. E nesse tempo tão crítico, que nós nunca vimos igual, é mundial, mas principalmente do Brasil, o qual fazemos parte, é trágico, é ligar a TV de manhã no sábado e é dar ânsia de vômito. É ver esses vídeos que eles vão mandando para a gente no YouTube, e é coisas que você há 10 anos atrás, 15, não acreditava, não sonharia que você ia ver dentro de igreja ou com pastores evangélicos. Eu acredito piamente que isso é evidência cabal do fim. Jesus está voltando. Nós estamos contemplando o linear de acontecimentos que não tem mais volta. O relógio começou a contar e não para mais. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o seu Senhor. Pastor, mas sempre teve sinais, poxa, até na época de Paulo. Sim, mas à medida que o tempo aproxima, o fim, eles iriam se intensificar mais. É difícil imaginar como será nosso país, o mundo, daqui 50 anos. Eu não sei o que a gente vai ver na rua. Eu não sei. É crítico. Mas, todavia, entretanto, não obstante, Deus, na sua misericórdia, tem levantado os seus profetas, tem deixado um testemunho, tem deixado um ponto de luz. E aqui, no meio de São Paulo, em Pinheiros, aqui nesta igreja, através desses homens, uma chama tem se acendido, uma luz tem brilhado, um foco de esperança nessa grande capital. Ah, pastor, mas nós não somos muito frente aí. É verdade, Gideão com aqueles não eram muitos também. Deus não tem compromisso com números. Deus tem compromisso com a verdade. E eu quero que você entenda isso aqui como uma obra do céu. Nesses 500 anos de reforma protestante, novos reformadores estão vindo. A verdade novamente está sendo exposta. O evangelho está sendo pregado. Eu não sei se o pastor Hernandes viu pastor Miguel Nunes na conferência fiel. Olha o que ele disse, olha que homem sábio. Eu creio que o YouTube está fazendo o que a imprensa fez para a reforma. Johannes Gutenberg. Como é que as ideias da reforma de Lutero, Calvino, Zwinglio espalharam por toda a Europa? A imprensa. Como que as pessoas estão conhecendo doutrina reformada? Teologia. Como que as pessoas estão conhecendo doutrina história? Como que as pessoas estão conhecendo Spurgeon, Wesley, Jonathan Edwards? Como é que elas estão conhecendo isso? Paul Washer, John MacArthur, YouTube, a internet, a democracia cristã. O que aconteceu aqui nas últimas eleições? Teve um partido, o Partido Vermelho, foi varrido das grandes capitais, quase não foi reeleito. Por quê? As mídias sociais. Porque tudo que se cria, que se entendia, vinha das TVs abertas. Então você era manipulado. As mídias sociais começaram a expor a roubalheira. Não é isso? Então, abriu os olhos do povo. Isso nós levamos para o campo da igreja. Quem detinha o controle doutrinário, eclesiástico, eram as grandes igrejas nos canais abertos. Então a massa era discipulada, catequizada pelos falsos profetas. Veio o YouTube e começou a revelar a verdade. E as pessoas estão tendo acesso a material histórico, bíblico, doutrinário, reformado. E estão abrindo os olhos. E o que está acontecendo? Está havendo uma evasão dessas igrejas. O povo está acordando, abrindo os olhos. E como Deus usava a palavra impressa, na época da reforma, Ele está usando os vídeos, áudio, vídeos. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. E eu quero que você entenda isso. Conexão com Deus aqui todas as segundas-feiras. Eu estarei pelo menos uma vez por mês aqui. Pastor Hernandes, Arival, Augusto Nicodemos, outros pregadores, ensinando a palavra, ensinando Bíblia. Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Jesus, a Escritura, a palavra de Deus é a verdade que liberta. Eu gostaria de contar com o seu apoio. Chame outras pessoas, divulgue, comunique. Pastor, mas muitos não vieram porque já sabiam que não cabia. Querido, quanto mais pessoas vierem, com mais tumulto você causar, mais seremos convencidos que teremos que ir para um lugar maior, alugar um salão maior, recursos para um lugar maior, 3 mil, 2 mil, 5 mil, sei lá. Se as grandes Babilônias, essas grandes heresias têm mega igrejas para ensinar o engano, por que a igreja de Cristo não vai ter uma igreja grande também? Mas para isso eu preciso da sua ajuda, da sua cooperação. Todos nós unidos, todos nós, assim como o Paulo retrata a igreja como um corpo, cheio de membros interligados, e o corpo não é feito de um membro só de joelhos, orelhas, pés, bocas, são membros distintos uns dos outros, e cada um tem a sua função importante, e eles se completam formando um corpo lindo, distinto, um corpo sólido, o corpo de Cristo. Então um ajuda pregando, o outro divulgando, o outro intercedendo, o outro apoiando, o outro patrocinando, o outro ligando, o outro telefonando, o outro trazendo, levando, dando carona. E assim nós nos unimos para pregar o Santo Evangelho e para tomar essas searas que estão aí maduras. Então eu quero contar com você. Toda segunda, pregadores, o pastor Edivaldo estava me contando a mensagem que ele estava destrinchando, linda, sobre Epáfras. Palavra de Deus, coisa pura, bíblica. Não tem que escolher pregador. Você tem que saber que você tem que ter consciência que é uma igreja bíblica, fiel, que não quer arrancar o seu dinheiro, que apenas quer te ensinar sã doutrina e conduzir você para a eternidade. E num momento tão crítico, essa luz tem nascido. E um dos lugares, não é só aqui, evidentemente, tem sido aqui. Então você tem um encontro marcado segunda-feira. Venha, divulgue e vamos incendiar esse estado, essa cidade. Outra coisa que eu vou pedir a você, presta atenção. Eu tenho muito cuidado com isso. Nós estamos num culto. Os puritanos dizem que quando alguém sobe aqui e abre a Bíblia e interpreta ela de forma correta, na autoridade do Espírito Santo, é como se o próprio Cristo estivesse falando com a igreja. Onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Reverencie a presença de Deus. Nós não estamos num clube. Nós não estamos num clube. Cuidado com piadinhas, soprinhos, trocadilhos. Por favor, respeite o ambiente que você está. Está numa igreja reformada, com a doutrina reformada, mas onde tem esse compromisso com a Escritura, e somente com a Escritura. E acima de nós, os homens falhos, pecadores, porque eu sou um miserável pecador. Se andar comigo uma semana, você prega para mim, para eu converter. Mas aquele que está aqui em espírito, 100% presente, que a onipresença de Deus não só faz ele estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo de forma completa. Não tem parte de Deus aqui e parte dele na China. Ele está 100% aqui e 100% na China. Não me pergunte por quê, porque eu não sei. Respeita o Senhor, respeita o culto, respeita esse local. Por favor, tenha reverência. O que eu vou tratar aqui nessa palavra incrível de Oséias? Aqui está dizendo qual é o maior mal da igreja de Cristo. O maior mal que um povo pode herdar, pode possuir, a ignorância. Meu povo está sendo destruído por causa da ignorância. Notem quão sério é a falta de conhecimento. Esse tem sido o grande mal da igreja evangélica brasileira, da cristandade moderna. Estava conversando com o reverendo Hernandes, ele diz, nós somos a geração mais privilegiada. Querido, você tem material bíblico, teológico, exegético, hermenêutico, em várias línguas, idiomas e versões. Você tem internet, você tem áudio, vídeo, você tem material, você tem recursos que os nossos pais, que os nossos antepassados jamais sonhavam em ter. O evangelho é transmitido por satélite em todos os países do globo. E nós nunca tivemos uma geração tão ignorante quanto a nossa.
tão ignorante quanto a nossa. Enéas Carneiro, o candidato à presidência do Prona, ele falou algo muito inteligente. Ele diz assim: a ignorância aprisiona, mas o conhecimento liberta. Mal ele sabia que ele estava parafraseando a frase de Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque a ignorância aprisiona, o conhecimento liberta. Você quer ver como isso é verdade? Por que esse último partido conseguiu se reeleger tanto e conseguiu tomar o poder dessa forma? Porque ele deixou de investir pesado em um setor. Qual foi? Educação. E qual que era o propósito? Fazer uma massa ignorante, para que esta não saiba se defender, seja facilmente manipulada. Então hoje a mãe, o pai ou os meninos de ensino fundamental estão bebendo uma ideologia marxista, ateísmo, libertinagem, nem sabem o que é, porque não possuem informação suficiente. Então é fácil de você fazê-los engolir qualquer coisa. Teologicamente, doutrinariamente, foi a mesma coisa. Essas igrejas estão pior que a igreja católica. Você vai e pega um folheto na entrada. Tem ali a liturgia da missa. Ninguém precisa de Bíblia. Tem umas que é tão miserável que nem o folheto dá. Então, eles estão crendo em tudo que se ensina, porque as pessoas não têm o hábito de ler a Bíblia, e quando leem não sabem interpretar a Bíblia. Então nascem igrejas, igrejolas em cada esquina, e vão agregando, e vão pescando fiéis, e todos vão ali se envolvendo, e amontoando, e vai se inchando, e temos aí essa grande meretriz, sem qualidade nenhuma. Isso aconteceu 500 anos atrás. A Bíblia foi deixada de lado, foi trocada por encíclicas, bulas, foi trocada por infalibilidade papal, por tradição. Vivemos um tempo ali de quase 12, 15 séculos de ignorância, e a igreja de Cristo foi aprisionada. E como foi que ela saiu disso? Um monge agostiniano, ao estudar a carta de Paulo aos Romanos, é iluminado, a hora que ele vai ler o versículo 17, nele no Evangelho se descobre a justiça de Deus, como está escrito, de fé em fé, pois o justo viverá da fé. O conhecimento libertou aquele homem, iluminou a mente dele, e dali dá início a um movimento que transformou a história, marcou a história, a Reforma Protestante. Aí nós temos ali Philippe Melanchthon, Zwinglio, aí a mente de Calvino escrevendo as Institutas, a exegese bíblica. Então a igreja de Cristo retorna para a Escritura e passa a ser uma igreja saudável, bíblica. Qual que era o grande viés da Reforma? Sola Escritura. Voltar para a Escritura, o ensino da Escritura, o estudo da Escritura, a pregação da Escritura e somente da Escritura. Ah, pastor, mas lá na minha igreja prega a Escritura, não é o sola Escritura somente, é o tota Escritura também, toda a Escritura. A Reforma também foi uma reforma hermenêutica, porque o Papa, quando olhava, quando eles tinham certos textos que eles interpretavam. Olha, a besta do Apocalipse, ou quando pegavam um texto de Daniel, eles davam uma interpretação alegórica, sem fundamento nenhum. É igual você pegar a besta que emergiu da terra. Ah, essa é minha sogra. Não é tua sogra, meu filho. Tem coisa pior que a tua sogra. Não estou falando nada contra as sogras cristãs de Deus, aquelas que não fofocam. É difícil, mas existe. Agora eu vou elencar aqui pelo menos 6 áreas que precisam de reforma, que estão perecendo por falta de conhecimento. Entendeu? A igreja brasileira sofre pela ignorância. Nós não temos uma nação tão dura ao Evangelho. Nós temos uma nação ignorante. Nós temos pessoas como Martin Lloyd Jones escreveu, sinceras, mas erradas. Tem zelo, como está em Romanos 10, mas sem entendimento. Tem paixão, mas sem conhecimento. Tem piedade, mas não tem ortodoxia. Isso está matando. A igreja precisa voltar desesperadamente
ao estudo das Escrituras, à pregação expositiva, à exegese bíblica, à hermenêutica, para que ela então saia dessa lamaçal de ignorância. 6 pontos, 6 áreas pelo menos, que ela se perde por falta de conhecimento, que ela está sendo destruída por falta de conhecimento. 6 áreas que precisam de reforma. Primeiro, o culto. A ignorância quanto ao culto. O que está acontecendo com os cultos? O que você vê hoje é cultos antropocêntricos. O grego antropos, o homem. O culto gira em torno do homem. Hoje o que se tem é o culto à personalidade. Meu irmão, hoje o culto, o momento de culto do domingo é todo projetado para o homem. O louvor é feito para o homem, a liturgia para o homem. O pastor se descabela a semana inteira para preparar um sermão que agrade, satisfaça o homem. Elemento, circunstância, fatores que estão integrando os elementos de culto estranhos, forâneos, que não condiz com a verdade bíblica. Shows, dança, teatro, apresentações. O culto hoje, eu já fui em congregações enormes, que o culto gira em torno da oferta. É um culto a mamon. É o culto ao dinheiro. O momento mais esperado do culto é o da oferta. É um momento especial. A oferta cura, a oferta liberta, a oferta expia pecado, a oferta adora a Deus. Culto a mamon. Campanhas. Querido, você precisa aprender o que os puritanos ensinaram. O princípio regulador do culto. O que é isso? Que Deus deve ser adorado como Ele decretou. Deus deve ser adorado conforme está nas Escrituras. O culto deve ser teocêntrico. O culto deve convergir na pessoa de Deus. O culto é feito para a glória de Deus. O culto é feito para louvor de Deus. A palavra deve glorificar o Senhor dos exércitos. O louvor deve convergir na glória de Deus. A liturgia toda é para reverenciar um Deus santo. O culto é teocêntrico. Mas o culto não é só teocêntrico, o culto também é cristocêntrico. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. A Santa Ceia. Eu já participei de culto com Santa Ceia, com mini pizza. Santa Ceia não é esse negócio aí não, com o nome. Santa Ceia os discípulos encheu a barriga. Santa Ceia tem que encher a pança. Você imagina? Querido, virou um palco, um picadeiro. É assim, ó. O culto hoje é um circo. O púlpito é o picadeiro. Pastores são palhaços e a plateia, espectadores, a ser entretidos. Culto vergonhoso, um culto que ofende a glória de Deus. Um culto que calca os pés, o sangue da nova aliança, que profana o espírito da graça. Um culto sensual, carnal. Pastor, em minha cidade, eles rifaram uma moto dentro da igreja. Rifaram a moto. E sabe quem ganhou a rifa? Foi o pastor da igreja. E sabe o que ele fez? Ele ligou a moto e saiu andando com a moto dentro do culto. A gente ria, eu sei, é para não chorar. Você imagina o coração de um Deus 3 vezes santo. Eu fui pregar em Manaus, numa mega igreja lá, que eu estou doidinho para falar o nome, mas não vou falar, vou segurar. 50 mil membros, rifa de um Camaro e de uma BMW. Esse pastor foi para a Europa, e ele foi numa cidade, num grande hotel, e uma xícara de café custava 500 euros. Ele ficou inibido de tomar. Aí diz ele, mas o Espírito Santo diz, você é filho do rei, eu sou dono do ouro da prata, você pode tomar esse café. 500 euros! Uma xícara de café. O culto está banalizado. O pós-modernismo, com a queda do muro de Berlim em 89, trouxe os seus filhos. Relativismo, pluralismo, humanismo. O que o humanismo ensina? O homem é o centro do universo.
Tiraram Deus do trono. E o humanismo entrou dentro da igreja. O culto é uma bênção, só Deus não pode estar lá. Não é feito para ele o culto, ele não é convidado. Precisamos de uma reforma no culto, adorar como os apóstolos, adorar como os puritanos, adorar como os reformadores, adorar como Spurgeon. Eu tive no tabernáculo metropolitano, Peter Master fazendo um culto, que culto reverente. Chegamos lá e o diácono falou, eu vou sentar aqui. Não, você vai sentar aqui, é tudo enfileiradinho, é tudo contadinho, para ninguém ficar em pé. Uma escola dominical com 1.200 crianças, pastor. Um órgão lindo, louvores de Isaac Watts, coisa linda, reverente, púdica, temente. Quem falou que precisamos desses sonidos, dessa coisa barulhenta, dessa coisa emocional, para sentirmos a presença de Deus? A presença de Deus vem com a exposição da verdade, vem com a visitação do Espírito Santo, gente. Precisamos de cultos assim, onde o Senhor é bem-vindo. A Santa Ceia, os puritanos se preparavam uma semana para a ceia. A gente está jogando videogame, vendo Faustão, brigando com a mulher, brigando com o pasteleiro, e vem para participar da ceia, da mesa do Senhor. Nós somos o tipo daqueles guardas romanos, brigando pelas vestes e tal, diante da cruz. A cruz é um símbolo da mesa, da ceia, o sacrifício. E os centuriões ali são o símbolo do desprezo, da carnalidade, da luxúria, da irreverência diante do sacrifício. Nós estamos assim, não nos preparamos para a ceia, para participar daquele pão santo que é um símbolo do corpo, daquele vinho que é um símbolo do sangue, da aliança, do sacrifício que foi feito para esses miseráveis pecadores. Quando eles realizavam o culto no domingo de manhã, o sábado era um dia de se preparar para a ceia do domingo. Não é dia para festa, cinema, balada, para encher a cara, para brigar com a mulher. Não, vamos nos preparar, porque amanhã tem a mesa do Senhor. Uma reforma no culto. Uma reforma, o culto deve voltar a ser teocêntrico. Ó profundidade das riquezas, tanto das ciências como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor e quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que depois lhe possa retribuir, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Segundo, precisamos de uma reforma na teontologia. Sabe o que quer dizer a palavra ontos? Ser. Tel-ontos. O estudo do ser de Deus. Eu vou te falar uma coisa, choque-se. O Deus que a igreja evangélica brasileira adora não é Yahweh, não é Jeová. É um outro Deus. O que a maioria das igrejas faz no domingo de manhã à noite é cometer idolatria. 2 Reis capítulo 4 diz assim: meu povo fez para si ídolos. Outras traduções: meu povo fez para si deuses. O que está sendo adorado nessa nação é um Deus que os homens fizeram com seu ventre. É um Deus, como o reverendo Hernandes diz, palatável. É um gordo velho que se veste de vermelho e grita ho, ho, ho. Não é o Deus da Bíblia. Há uma ignorância quanto aos atributos de Deus. Querido, você não pode adorar quem não conhece. Não foi isso que Jesus falou para a mulher samaritana? Vós adorais quem não conheceis. Eu sou samaritano, o culto de vocês é misto. Vocês não conhecem. Vocês estão adorando um factoide. As pessoas não sabem quem é Deus. Qual a última vez você foi numa conferência sobre os atributos de Deus? Leu um livro sobre os atributos de Deus? Participou de uma semana dos atributos de Deus? Salmo 50 diz assim, ó: pensava que eu era como tu? O Senhor está repreendendo o povo. Vocês estão achando que eu sou como vocês? É a exata expressão do Deus da igreja brasileira. É um Deus humanizado, um Deus inócuo, que não infunde terror, um Deus que se dá tapinha nas costas, um Deus que você coloca na parede, um Deus que você exige dele, um Deus frouxo, um Deus que só serve para atender demanda. Lembra que uns 10, 15 anos atrás, um incircunciso aí chamado Armandinho lançou uma música assim: quando Deus me desenhou, Ele estava namorando. O que ele passa aí? A imagem de um Deus de boné para trás, muito legal, que você pode bater papo, né? Os evangélicos estão fazendo a mesma coisa.
Quero vestir tua sandália, lá. Quero colocar a tua camisa mais larga do que eu, comer no teu prato. Abraça-me e eu te abraçarei. Olha para mim, me beija. Beijar Deus, vestir a sandália de Deus, abraçar Deus. Vou te falar o que Deus falou para Moisés, quando Moisés atreveu a pisar no rochedo do Sinai. Tire as sandálias, porque a terra que pisa é santa. Agora quer saber se Moisés beijou a Deus? Ele não se atreveu a olhar para a sarça. Ele não conseguiu olhar para a glória de Deus, porque senão ele ia morrer. Você está equivocado quanto a Deus. Precisamos estudar os atributos de Deus. O nome de Deus. Você sabe o que quer dizer esse mandamento? Não tomarás o nome de Deus em vão, porque o nome de Deus é santo. Significa, não é só usar uma palavra chula e envolver Deus, que também é pecado. Você vê o nome de Jesus, o nome de Deus escrito em botiquins, em barraquinhas, Jesus sendo comerciado, o nomezinho dele vendido como souvenir, a preço de banana, como se fosse um nome qualquer. Jesus, Deus, Cristo, é lindo, num boné, num pingente ali, numa pulseirinha de humano. Um nome santo desse, o nome está intrinsecamente ligado à pessoa. Não tomar o nome de Deus em vão, é não associar o nome santo de Deus às coisas imundas do nosso dia a dia, a esse secularismo mundano. O judeu ortodoxo leva isso tão a sério, que ele, quando quer falar o nome de Deus, ele não pronuncia eu sou, quer dizer Yahvé. É o nome que Deus deu para Moisés no Sinai. Eu sou o que sou, Yahvé. Por causa desse mandamento, não tomar o nome de Deus em vão, ele tem tanto medo de ofender a glória de Deus com sua boca suja, que quando ele quer fazer Deus, ele usa o termo Adonai. Ele não usa Yahvé. Agora nós contamos piada com o nome de Deus, damos risada com o nome de Deus. O nome de Deus, tomar o nome de Deus em vão não é só verbalizá-lo inadequadamente. É quando você que é crente, e é um representante do céu, e representa e carrega o nome dele, está associado a algum escândalo, alguma carnalidade, você, por representar esse nome, está tomando o nome de Deus em vão. Precisamos voltar a estudar os atributos. A onisciência de Deus. Deus sabe tudo. Sabe quando... você sabe o código genético de uma ameba? Só o código genético de uma ameba, você preenche 1000 vezes na enciclopédia britânica, dá 4 bilhões de palavras. A onisciência de Deus. Sabe quanto é a distância do Sol, da Lua e da Terra? 83 mil quilômetros. Se fosse o dobro, as marés inundariam 3 vezes a Terra por dia e mataria toda a vida animal e vegetal. Quem calculou a distância exata? A onisciência de Deus. A onisciência de Deus. A rotação, que é o movimento que a Terra faz em volta do próprio eixo, a translação, o movimento que ela faz em torno do Sol, se fosse aumentado 1/10, nós morreríamos todos de frio. Os dias seriam alongados 14 vezes. E toda a vida animal e vegetal aqui morreria congelada. Quem calculou o movimento de translação e de rotação da Terra? A sua onisciência. Reverendo Hernando, sabe quantos litros de água tem o Oceano Atlântico e Índio Pacífico? Vamos lá. Você conhece milhão? 1 milhão? 1 bilhão? 1 trilhão? 1 quatrilhão? 1 quintilhão? 1 sextilhão? 1 octilhão? E 7 sextilhões de litros de água tem na Terra. Tenta calcular isso. Deus fala que pega os mares e oceanos com a concha da mão, ao Espírito Santo. E eu preparando esse sermão, a torneira do meu banheiro pingando. Eu fui lá e falei, eu quero ver quantas gotas de água cabem na minha mão. Contei, 1, 2, 3, 37 gotas. 1 octilhão de litros de água, para Deus, numa imagem figurada, antropomórfica, é equivalente a 37 gotas de água. Quem é Deus senão o Senhor? É esse Deus que eu quero render glória, não é esse Deus da prosperidade. Não é o Deus da prosperidade.
Deus onipotente, Deus onisciente, Deus onipresente. Eu não vou ter tempo para falar aqui, mas esse atributo eu não posso deixar de falar. A santidade de Deus, a ignorância quanto a Deus. Os puritanos diziam que a santidade de Deus não é um atributo de Deus, é o atributo de Deus. O que é a santidade de Deus? Fala da impecabilidade de Deus, da pureza de Deus. Tu é tão puro de olhos, Abacuque 1,13, que não podes contemplar o mal. Você precisa saber de algo. Quando você se dirigir a Deus, quando você orar a Deus, quando você pegar no livro de Deus, quando você pregar em nome de Deus, cantar em nome de Deus, você tem que ter em mente: Deus é santo. Os serafins, lembra dos serafins? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto sublime trono. Ele viu os serafins. Ele tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria o pé, com 2 voavam. Por que os serafins cobriam o rosto? Os serafins são as criaturas mais majestosas que Deus criou. Por quê? Dado a proximidade que eles estão do trono de Deus. São as criaturas que mais se aproximam da glória de Deus. Mas para que eles estejam lá, tão próximos do trono e não sejam fulminados, eles cobrem o rosto. Por que eles cobrem o rosto? Os teólogos são unânimes. R.C. Sproul, Paul Washer, Don Carson, os puritanos. Porque a radiação de santidade que emana daquele trono é tão grande que aqueles serafins não suportam olhar. E se eles olharem, eles são dizimados. Por que eles cobrem o pé? Porque aquele local onde o trono está estabelecido é tão santo que não pode sequer ser pisado. Esse é o Deus que você tem que temer. O Deus que você ora, crê, louva, adora, prega. Ele é santo. Mas notem, tem uma coisa mais magnífica aí. Não é tanta a postura dos serafins que chama a atenção, é o que eles falam. Sanctus, sanctus, sanctus. Santo, santo, santo. Na língua hebraica, não é como nós. Quando a gente quer dar ênfase numa palavra escrita, a gente põe maiúsculo, negrito, aspa, parênteses, que você quer dar ênfase numa palavra escrita. No hebraico não é assim não. No hebraico, quando quer dar ênfase, repete. Você vai ver isso em Provérbios, você vai ver isso em Jesus, verdade, verdade vos digo. Quando Jesus fala em verdade, verdade, presta atenção, aquilo é importante. Você, quando vê os serafins dizer santo, 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 é o único atributo que é elevado ao 3º grau de repetição. Você não encontra na Bíblia: Deus é amor, amor, amor. Deus é justiça, justiça, justiça. Deus é bom, bom, bom. Mas a santidade você encontra: Deus é santo, santo, santo. Intensamente santo. Totalmente santo. É um ser todo santo. Nadab e Abiú foram queimar fogo estranho. Deus os matou. Por quê? Santidade. Uzá foi tocar na arca, Deus o matou. Por quê? Porque ele é santo. O objeto do seu amor, Jesus, se tornou o objeto da sua ira, e Deus matou o objeto do seu amor. Quem? Jesus. Por quê? Por levar o pecado do homem. A sua santidade não pode permitir, e ele descarrega a sua ira sobre o filho. E você vem orar a Deus de qualquer jeito. Vem para um culto de qualquer jeito. Sobe aqui e prega de qualquer jeito. Toca nesse livro de qualquer jeito. Deus é santo. Ignorância quanto aos atributos de Deus. Pensava que eu era como tu. 1 Coríntios 15, Paulo diz assim: recuperem o bom senso e parem de pecar, porque alguns de vós não têm conhecimento de Deus. Por que é um pecar desenfreado dentro da igreja? Porque não há temor. E por que não há temor? Porque eles não conhecem a Deus. Terceiro, eu vou me alongar aqui porque eu não dou muito conta com o negócio de tempo não, mas vamos lá. Eu vou devagarzinho aqui, nós chega lá. Relógio para em nome de Jesus. Se fosse em um monte de igreja aí, eles iam pagar para o cara parar o relógio. O pastor ia testemunhar. E o povão: oh, como somos enganados facilmente.
Aí o varão ainda fala assim: irmão, Deus parou o sol e a lua para Josué e parou o relógio para mim. Terceiro, uma ignorância quanto ao Espírito Santo. Esse aqui, se eu tivesse tempo. Primeiro, quanto ao culto. O culto só falta, começa assim: lá, 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 ok, só está faltando. Aliás, eu já vi isso, mas eu não vou falar para a moda não pegar. Segundo, a pessoa de Deus. Terceiro, o membro da trindade mais desprezado. O Espírito Santo hoje é sinônimo de cair no chão, de rir, rolar, ser cachorro, visagem, revelamento e profetada. Espírito Santo é sinônimo de baderna. Culto litúrgico, ortodoxo, é gelado. Não tem, Espírito Santo não passa lá. Culto onde o pau come, sai rasteira, voadora, mortal carpado, o Espírito Santo está lá. Mas tem uma ignorância tão absurda na pessoa do Espírito Santo. Culto com o Espírito Santo, homem cheio do Espírito Santo, manifestação do Espírito Santo, é sinônimo, meu irmão, de frenesi, estereótipo. É cair no chão, é rolar, é repousar no Espírito, é cair no Espírito, é falar em línguas, é profetizar, é ter visão, é curas, é profecia, é manifestações malucas. E isso é o Espírito Santo da igreja moderna. Ser cheio do Espírito Santo é quem roda mais, quem pula mais, quem cai mais, quem profetiza mais, quem cura mais. Nós estamos equivocados. Eu vou dizer pelo menos 3 áreas onde o Espírito Santo trabalha. 3 obras pelo menos. E se sair disso aqui não tem nada de Espírito Santo. É só ler João 14, 15 e 16, gente. É só ler Romanos 8, que é um tratado do Espírito Santo. Primeiro, quando o Consolador vier. Vamos ver, quando ele vier. Olha o que ele vai fazer. Convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Primeira obra do Espírito: convencer do pecado, regenerar, conduzir pecadores a Cristo, convencê-los da sua iniquidade. Se você conhece um pastor que se diz cheio do Espírito Santo, se você conhece uma banda do louvor que se diz cheio do Espírito Santo, uma igreja que diz cheio do Espírito Santo, mas ela não fala sobre o pecado, não prega sobre o pecado, não ensina sobre o pecado, ela não tem nada do Espírito Santo. Primeira grande obra é convencer do pecado, regenerar, transformar. Segundo, quando ele vier, ele vos fará lembrar, vos ensinará tudo quanto tenho dito. Opa, o Espírito Santo aponta para a Escritura. E tem culto, pastores, que é tão cheio do Espírito Santo que não tem palavra. Quer dizer, o autor das Escrituras, ele impede o povo dele de ter acesso às Escrituras. O Espírito Santo aponta para a Escritura. Olha só, uma igreja cheia do Espírito Santo. Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando veio do céu um vento veemente impetuoso, todos foram cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas, conforme o Espírito Santo dá-se que falasse. E perseveravam na oração, no partir do pão, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. O Espírito Santo empurra a igreja para a Bíblia. O Espírito Santo traz fome da Escritura, fome de estudo bíblico, fome de leitura. Eu lembro de uma moça que estava em nossa igreja. Essa irmã conversão maravilhosa, estava no primeiro amor. Ela participou de um culto que eu preguei sobre a palavra de Deus. No outro dia ela leu 40 capítulos da Bíblia. Isso é a obra do Espírito Santo. Isso é a obra do Espírito Santo. Terceira obra do Espírito Santo: quando ele vier, me glorificará. O Espírito Santo não aponta para ele mesmo. O culto não é ao redor do Espírito Santo, é o culto do Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. Por isso que aquele livro Bom Dia Espírito Santo é um equívoco, é uma heresia, porque ele enaltece, engrandece a pessoa do Espírito Santo, a parte de Cristo Jesus. O Espírito Santo aponta para o Salvador. Então vamos lá, o que significa isso? Aponta para a promessa do Salvador, aponta para a encarnação do Salvador, aponta para a vida do Salvador, aponta para a mensagem do Salvador, aponta para a morte do Salvador, aponta para o sepultamento do Salvador, aponta para a ressurreição do Salvador, aponta para a glorificação do Salvador e aponta para a volta do Salvador. O Espírito Santo glorifica o Filho. Logo, um homem, um pregador,
Por isso que Spurgeon era maravilhoso. Toda a mensagem de Spurgeon convergia na pessoa bendita de Cristo. Martin Lloyd Jones sempre exaltando Cristo. Os puritanos, John Knox escreveu um livro tremendo, a glória de Cristo, tudo é para Cristo. Vai ler o livro de Colossenses, fala da supremacia de Cristo, que coisa linda. Fala nele foram criadas, quer trono, quer principado, quer potestade, coisas visíveis e invisíveis, tudo foi criado por Ele, para Ele. Cristo, irmão, Cristo, o poderoso exaltado. Quarto, para nós caminharmos por fim. Primeiro, ignorância quanto ao culto. Segundo, ignorância quanto aos atributos de Deus. Terceiro, ignorância quanto ao Espírito Santo. Quarto, ignorância quanto ao louvor. Tem sabor de mel. Eu estou lançando a minha versão, tem sabor de fel. Logo, logo ela vai sair. Vocês aguarda. Se tem uma área que está sendo corrompida, essa aí, essa não, ninguém pega com ela. É o louvor e a adoração. Eu imagino que eles ficam nos seus quartos, nos seus gabinetes, nos seus estúdios, nos seus quartos de hotéis. Eu imagino o que eles ficam pensando. Eu acho que eles leem ali Tolkien, eles leem Alice no País das Maravilhas, Monteiro Lobato. Eles vão tentando. Eu acho que eles vão da Cuca até a Bruxa do 71. Para ver o que eles fazem. Não tem cabimento, gente. Não tem cabimento o que estão fazendo. Isso é adoração, isso é celebração da carne, isso é orgia gospel, é um mercado multimilionário, é um mercado prostituto, é um mercado irreverente, imoral, nojento, asqueroso. O louvor é semelhança do culto, o louvor é antropocêntrico. A letra, a melodia, o ritmo, os músicos, os instrumentos, tem apenas uma finalidade: mexer com as emoções do povo, aguçar a carne do povo. São letras e músicas e discos apenas para conseguir vendagens. Não tem, meu irmão, a menor intenção de adorar o Senhor. Vamos lá, o que é louvor? O louvor do hebraico, uma das traduções é elogio. Elogiar quem, irmão? Elogiar você? Olha para você, meu filho. Elogiar eu. Elogiar o quê? O que tem de elogiável nesse mundo caído? É elogiar Deus. O louvor é o principal método que Deus escolheu para receber glória. Essa é uma definição de louvor. O louvor é o principal meio que Deus escolheu para receber glória. Quando eu quero saber um louvor bíblico, para onde eu vou? Qual que é o inário bíblico que nós temos? Os Salmos. Salmos é o inário, a harpa cristã, o cantor cristão de Israel. Salmo 1, Salmo 150 são hinos que eram cantados. Então ali nós temos uma referência como deve ser o louvor. Agora qual é o teor, o conteúdo dos Salmos? 70% dos Salmos está escrito quem Deus é e o que Deus faz. Quem Deus é e o que Deus faz. Grande é o Senhor, mundico ser louvado. Grandes são suas obras. É só isso. Logo, o louvor é teocêntrico. O louvor fala dos atributos de Deus. Você quer aprender os atributos de Deus? Vai para os Salmos, para o livro de Jó. E das obras de Deus. Então o que nós temos que cantar? Quem Deus é. A música que cantou aqui. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te adorará? Pois só tu és santo. Ninguém, quando conhece os atributos, pode deixar de adorar. Quem não te adorará? Pois só tu és santo. Quando eu conheço quem Deus é, como eu não vou adorar? Agora, as suas obras. Vamos ver se eu lembro da segunda parte. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Mas quando que as nações virão e adorarão? Pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Quando os atos de justiça, as obras, são manifestas, não precisa de zabumba, de bumbo, não precisa de Ivete Sangalo gospel. Quando as obras são cantadas, o povo adora.
Quando os atributos são cantados, o povo adora. Terceiro ainda, o louvor é cristocêntrico. Nós cantamos uma música tão linda domingo em nossa igreja, pastores. Era do Isaac Watts. Ao contemplar a gloriosa cruz. Parece que eles não tinham outra coisa para cantar, só cruz. Flagelo e amor se uniram. Eu falei, meu Deus. Isaac Watts, cruz. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Já li mais, cantei mais teologia que todo louvor gospel contemporâneo junto. Querido, cante a cruz. Cante os atributos de Deus. Terceiro, Salmo 119, verso 154. Seja os teus decretos, seja a tua lei, seja a tua palavra, o tema dos meus cânticos. Cante a Escritura, cante o Evangelho. Nós na nossa igreja, sabe qual a música nós tiramos lá? Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque também nós temos entrada pela fé, a essa graça a qual estamos firmes. Eu ensino doutrina para a igreja, eu ensino Bíblia para a igreja, justificação pela fé para a igreja, cantando. Paulo, em Colossenses, estava sendo atacado pelo gnosticismo. Gnosticismo está atacando a igreja de Colosso. Paulo chegou com os presbíteros assim, canta doutrina. Canta doutrina. Colossenses 3,16. A palavra de Deus habite ricamente em vós, entoando, cantando entre vós, salmos, hinos e cânticos de louvor. Ou seja, cante doutrina, cante expiação, cante justificação, cante adoção, cante evangelho, cante santificação. O louvor tem essa função. Você lembra da época da ditadura? Caminhando e cantando, seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Como é que é? Geraldo Vandré, ditadura militar. Essa música, essa música estava combatendo a ditadura militar. Ela foi responsável, uma das grandes responsáveis para a ditadura militar cair. Por quê? Porque a música forma opinião, a música ensina ideia, ideologia. Quando você vai para o Woodstock de 70, sexo, droga e rock and roll, ele influenciou uma geração inteira, o contraceptivo, o contraceptivo, a camisinha, e o sexo entre solteiros. Através da música, uma geração inteira foi influenciada. Logo, o louvor tem a função de influenciar, de ensinar, de formar opinião. O louvor atual não só deixa de ensinar doutrina, como ensina o contrário, heresia. Lutero, se você perguntasse para ele dizia que as 95 teses não foi o que mais propagou a reforma, foi os seus 40 hinos, Castelo Forte, das profundezas, que foram espalhados por toda a Europa. O metodismo wesleyano foi todo propagado como? Os hinos de Charles Wesley. A música ensina, a música doutrina, a música memoriza, a música catequiza, a música evangeliza. Essa é a função da música. Quinto, estamos terminando. Ignorância quanto à família. Levanta a mão e quem está terceirizando o casamento aí. O que está acontecendo com a família? Mulheres estão ocupando o papel dos homens? Homens o das mulheres? As crianças estão ocupando papel nenhum, que não sabem nem o que estão fazendo no mundo? Fala para mim tudo o que é ser uma mulher bíblica, um marido bíblico, uma esposa bíblica. Querido, vocês estão educando as suas filhas para serem homens. E vocês estão educando seus filhos para serem mulher. Vocês estão pondo a filha na faculdade, no curso. Olha, você vai ser administrador, executivo, falar inglês, espanhol, francês, isso, aquilo. Espera aí. Você não está formando a sua filha para ser mulher, para ser esposa, para ser mãe. O principal papel da mulher é ser mãe. Mulher virtuosa, quem achará? A mãe do rei Lemuel está dizendo, é uma mulher raríssima de se encontrar, essa aqui de Provérbios. Qual a qualidade dela? É profeta? Não é. É executiva? Não é. Dentista? É neurocirurgiã? Não. Qual que é essa mulher rara?
é mãe, é esposa. Provérbios 31 é a descrição da mulher ideal, perfeita, virtuosa e que é rara de achar. E qual é os atributos dela? Mãe e esposa. Você tinha que ensinar sua filha a ser uma mãe. Eu não sou contra a menina estudar, falar idioma, absolutamente. Mas peraí. Uma cirurgiã não vai fazer minha comida. Uma cirurgiã não vai cuidar dos meus filhos. Uma cirurgiã não vai cuidar da minha casa. É a minha esposa que vai fazer isso. Você viu quando acontece, os pais estão terceirizando a educação. Quem forma os filhos é a avó, é a babá, é a escola de inglês, de natação. O menino é todo deformado, é toda uma coxa de retalhos. Ele tem ideias do professor de natação, do professor de filosofia, do professor de karatê, de balé, da escola. Ele tem 15 anos, pelo menos, de ensino secular. E onde está o papel da mãe e do pai na formação desse menino? E o pai? E os pais, nacas? Cadê os pais? Tem algum homem aí? Diz amém. Tem certeza? Dá uma cheirada aí, vê se é macho mesmo. Querido, está em extinção essa raça, hein? Preserva aí, minha filha, porque está faltando. Qual que é a função do homem? O homem, provedor, protetor, sacerdote e profeta. Do suor do rosto do homem comerá, e não da mulher. O sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus. É a função do homem colocar sua família diante de Deus em oração. O profeta é o que vai diante de Deus, recebe a palavra e comunica com o povo. É o homem que se debruça nesse livro para comunicar as verdades à família. Provedor é aquele responsável por dar a eles alimento, educação, escola, tratamento médico. É o homem que tem condição de dar uma vida digna e decente. Não falando de luxo, mas uma vida digna e decente. É o homem. Quarto, protetor. É aquele que se coloca entre o perigo que assola a sua família e a sua família. Ele fica no meio. Quer espiritual, quer físico. É o que se coloca entre a família e o perigo que assonda. Quer espiritual, quer físico. É o homem que pega no chifre do capeta para a família. Vou usar essa palavra. É o homem que briga com as forças espirituais. É o homem que defende a família. Agora o negócio, o pau está comendo lá fora. Vai lá, meu bem. E ela pega a vassoura e vai. E sabe o que é o pior para sua vergonha? Ela resolve. E tá você lá com a barriga para cima, ouvindo o cara, ô louco, mano! Faustão. Querido, eu faço essas piadinhas só para quebrar o gelo, porque a gente sabe quando chegar em casa e pôr a cabeça no travesseiro. Eu não quero ser Davi. Eu tenho estudado muito Davi, um dos homens que eu mais tenho admirado, porque é o que mais identifica com a gente. Quando a gente olha o apóstolo Paulo, a gente só falta dar uma capa para ele voar. Quando olha para Moisés, pensa que nem era da terra. Quando olha para Davi, é igualzinho nós, chorão, deprimido, pecador, lambão, igualzinho nós. Davi, o maior monarca que Israel já teve. Davi, um dos maiores escritores do Antigo Testamento, escreveu o maior clássico do Antigo Testamento, Salmo 23. Davi, um líder militar, um estrategista militar. Davi, um guerreiro formidável, um homem não perdia. Davi, um poeta, um músico. Davi é um ícone. Davi, pai, uma porcaria de pai. Olha Davi como pai. Aminon estuprou Tamar, a própria irmã. Davi não fez nada. Absalão matou Aminon para se vingar. Davi ficou 2 anos sem olhar na cara do menino. Adonias perdeu o trono. Adonias quis roubar o trono do herdeiro legítimo, Salomão, foi morto por Salomão. Adulterou com Batseba, traidor, adúltero. A casa de Davi era uma bagunça. Natã falou para ele assim, não quero saber dos teus salmos, não quero saber das tuas vitórias, não quero saber de Golias, não quero saber de nada. Por causa desta abominação que fizeste, a espada jamais se apartará da sua casa. Deus nos guarde de ser pais negligentes e omissos. Eu estou com um filho de 4 anos e um filho de... Eu estou com um filho exatamente de 15 dias. Um filho de 4 anos e um filho de 15 dias. Pastor, dá dor a hora que você sai. Papai, por que o senhor vai na igreja? Quando eu saí de social, papai, o senhor vai no culto, mas não tem culto de dia. Eu falei assim dentro do meu coração, Deus me guarde de não ver essas crianças crescendo.
Deus me guarde de não estar aqui, não dar beijo, não dar abraço, de não ensinar o evangelho, de não ganhar o mundo e perder minha casa, minha esposa. Porque quando a serpente veio e deu bote em Eva, onde estava Adão? Aonde estava Adão, me diz? A nossa família é prioridade. Primeiro Deus, segundo família, terceiro ministério. Eu gosto muito do Paul Washer, quando ele está viajando, as pessoas conversam com ele no avião. Ô meu querido, tudo bem? A conversa está boa? O que você faz? Eu sou marido. Marido? Uai, tá bom, tudo bem? Além de ser marido, o que você faz? Sou pai. Pai? Tá bom, você é pai, marido, o que mais? Quando eu tenho tempo eu prego. Você vai ver a história de Billy Graham, você vai ver a história de grandes outros aí que não pode falar, que está mais caído do que... As famílias eram uma reborreia. O homem, o sacerdote, a mulher auxiliadora e os filhos em submissão. Amém? Último, e nós encerramos. Senão eu não volto aqui mais e o pastor já depois acaba comigo. Rapidinho. A ignorância quanto ao evangelho. Uma reforma quanto ao evangelho. Está sofrendo? Vem para a igreja. Pode sofrer. Está com caroço? Vem aqui, ele vai ser tirado. Está encalhada a serva? Vem. É pobre, vem que fica rico. É empregado, vem que vem patrão. A isca que está sendo usada para atrair o pecador é algo espúrio. Deus tem a melhor vida para você que agora. Deus tem um plano maravilhoso. Jesus te ama. As pessoas estão equivocadas. A isca para trazer o povo, irmão, é campanha, é a unção, é o milagre, a prosperidade. Nós não temos conhecimento do evangelho. Ignorância quanto ao evangelho. O evangelho não é a melhor vida aqui na terra, não é cura, não é riqueza. O evangelho, querido, resume-se nisso: um Deus santo e justo salva pecadores injustos mediante a morte substitutiva do seu filho. O seu filho naquela cruz leva o nosso pecado, com o nosso pecado a culpa, e ele paga pela culpa, sendo despejada nele a ira de Deus. Quando a ira de Deus é despejada, Deus satisfaz a sua justiça, e agora ele pode ser justo e justificador daquele que crê. Jesus, no terceiro dia, ressuscita dos mortos, demonstrando assim que Deus aceitou o seu sacrifício, e agora, mediante o sacrifício, ele ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam e creiam no evangelho. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho. O ministério do Ray Comfort fez uma pesquisa e disse que 80% das pessoas que fazem sua decisão para Cristo não permanecem. Significa, de cada 1000 que fazem profissão de fé, que batizam, 800 desviam, saem. Por quê? Porque a isca que é chamada, que é usada para atraí-los, não é o evangelho. Se eu te atraio com uma promessa falsa, você fica algum tempo. A hora que você vê que a promessa não cumpre, você vai embora. Vamos dar um exemplo aqui na igreja Pinheiros. O pastor Erival põe uma faixa aí: curas milagrosas, espetaculares, sobrenaturais, toda quinta. Aí tem uma bruxa satanista que ama o demônio, o capeta. Ela não gosta de Deus, o filho dela fica doente. Ela tenta de tudo e nada. Ela está com o filho no colo. Aí ela passa e vê lá, milagres, quinta, tal. Eu vou lá. O que atraiu ela não foi a glória de Deus, não foi o evangelho, não foi o amor por Deus. Ela só foi para lá porque ela quer ver o filho curado. E ela ficará lá, orará, fará toda a liturgia, todo o metodismo do culto, até que a filha seja curada. É isso que tem acontecido nas igrejas. Elas fazem promessas que atraem carnais, interesseiros, eles estão lá até que aquilo se cumpra, mas eles não foram lá convencidos da necessidade de um Salvador. Logo, a isca para trazer essas pessoas é o Santíssimo Evangelho. Então haverá conversões verdadeiras, regeneração, adoção, santificação, e teremos uma igreja gloriosa quando o Evangelho voltar a ser proclamado. A Deus seja a glória, a Deus seja o louvor. Vamos ficar de pé e vamos encerrar. Vamos orar, depois o pastor vai encerrar.
Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Você vai dizer: Deus, tem misericórdia de nós ignorantes, da ignorância da igreja, da ignorância dos pastores, da negligência, do descaso. Fala: Deus, esses anos todos eu criei em mentiras, em falsidade, mas eu estou disposto a voltar para a rocha da onde eu fui cortado. Eu estou disposto a voltar a caminhar na vereda da verdade. Fala para Deus: ensina-me os teus caminhos, ilumina meus olhos para eu entender as maravilhas da tua lei, me dá conhecimento bíblico. Deus, tu disse: conhecereis a verdade vos libertará. Deus, me leva à verdade, me ensina a verdade, até que ela me liberte do engano, da crendice, da mentira, do misticismo, e sobretudo, que a verdade me liberte do pecado, me liberte do presente século mau, e me liberte do seu príncipe, Satanás. Ó grande Deus, leva a tua igreja à verdade, em o nome de Jesus. Amém e amém.